10 horas em ponto agora. Muito bom dia para você que nos acompanha nesta edição. E eu começo trazendo um destaque internacional, porque o Rodrigo Duterte, que é ex-presidente das Filipinas, assumiu a responsabilidade por crimes cometidos na guerra às drogas. Ele foi entregue ao Tribunal Penal Internacional nesta quarta-feira. O ex-presidente filipino Rodrigo Duterte foi entregue ao Tribunal Penal Internacional depois de chegar aos Países Baixos. O anúncio foi feito pelo tribunal, que tinha emitido uma ordem de prisão contra o ex-mandatário por supostos crimes durante a campanha contra o narcotráfico. O ex-governante de 79 anos foi acusado pelo TPI, com sede em Haia, de crime contra a humanidade durante a repressão contra o tráfico de drogas, que deixou dezenas de milhares de mortos, na maioria homens pobres, muitas vezes em condenações sem provas. Aconteça o que tiver acontecido no passado, sou eu quem dirigiu nossas forças de ordem e o exército. Disse que os protegeria e seria responsável por tudo isso. O promotor do TPI apontou que a prisão de Duterte é importante para as vítimas. Ao emitir a ordem, os juízes encontraram motivos razoáveis para crer que o senhor Duterte cometeu o delito de assassinato como fundador, como líder do chamado Esquadrão da Morte de Davao, como prefeito da cidade de Davao e mais tarde como presidente das Filipinas entre 2011 e 2019. É esperado que a primeira presença de Duterte diante do TPI seja nos próximos dias. Nesta quarta, advogados do ex-presidente apresentaram um recurso à Suprema Corte das Filipinas, em representação da filha mais nova, Verônica, em que acusam o governo de sequestrar o ex-presidente e exigem o retorno ao país asiático. Simpatizantes de Rodrigo Duterte consideram que a prisão foi ilegal, enquanto adversários comemoraram. Todos os reféns do ataque a um trem por separatistas no Paquistão foram liberados depois de mais de 30 horas de confrontos nos quais 28 soldados e um paramilitar, morreram. Todos os reféns do ataque a um trem por separatistas no Paquistão foram liberados. Foram mais de 30 horas de confrontos. Um alto responsável militar afirmou à agência France Presse que 28 soldados e um paramilitar morreram. No total, 168 reféns foram liberados na terça-feira e 178 na quarta, enquanto que os 27 soldados feitos reféns morreram, assim como um paramilitar que participou das operações de resgate, detalhou esse alto oficial sob condição de anonimato. Segundo ele, entre 32 e 35 terroristas foram mortos. Os criminosos explodiram um trecho da ferrovia e tomaram o controle do trem na noite de terça, na região do Baluquistão. Nessa província, que tem reservas de petróleo e minerais, ocorrem muitos ataques separatistas. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluquistão, principal grupo separatista da província que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã. As forças de segurança combatem há décadas os insurgentes. Os grupos rebeldes acusam as autoridades de permitir que estrangeiros explorem seus recursos naturais, sem que isso beneficie a população. E aqui na América do Sul, torcidas de futebol na Argentina se uniram aos aposentados em protestos semanais em Buenos Aires. Nesta quarta-feira, a polícia reprimiu com violência as manifestações. A polícia argentina reprimiu com violência manifestantes que protestavam em apoio aos aposentados, que exigem um ajuste nos benefícios e têm o apoio de torcidas organizadas. Centenas de pessoas marchavam pela famosa Avenida 9 de Julho, muitos identificados com camisas e bandeiras de time, enquanto aconteciam os incidentes em volta do Congresso. Os choques começaram no fim da tarde local, quando manifestantes convocados também por organizações sociais e sindicais desafiaram os cordões policiais que buscavam esvaziar as ruas em frente ao Congresso, protegido por uma fileira de barreiras metálicas. Há anos, os aposentados organizam atos toda quarta-feira, a maioria das vezes com algumas dezenas de pessoas, contra a degradação do poder aquisitivo, principalmente depois da queda brutal dos benefícios nos primeiros meses da presidência de Javier Milei. Nos últimos meses, esses protestos semanais foram reprimidos pela polícia com gás lacrimogêneo lançado contra os idosos. As imagens de um aposentado com a camisa do time Chacarita atingido pelo gás da polícia durante uma das marchas levou à presença nos protestos de semana passada de alguns torcedores deste clube.
Desde então, viralizou nas redes sociais um vídeo antigo de Diego Maradona, em que o maior ídolo do futebol argentino afirma que é preciso ser muito covarde para não defender os aposentados. As palavras de Dom Diego se tornaram lema dos torcedores de futebol que se somaram às manifestações, que agora unem os torcedores rivais de Boca Juniors, River Plate ou Racing Independiente. E esta edição fica por aqui. Outras notícias você confere na edição das 11 horas da manhã, ao vivo com o Fernando Jesus. E eu, é claro, espero por você no Redação Hit, ao vivo às 11h30. Até mais.